Muita coisa no mercado tá mudando e muito rápido. E às vezes parece que o Blender é uma dessas coisas que tá ficando pra trás, sabe? É inteligências artificiais entrando com muita força no mercado, demissões em massa acontecendo em grandes empresas de tecnologia e junto a isso, gigantes surgindo no mercado. E uma dessas gigantes é a Unreal Engine 5. A Unreal Engine chegou atropelando tudo e todos com as suas novas funcionalidades de renderização em tempo real. E assim, isso chamou a atenção de todo mundo, porque teve um monte de gente se perguntando se agora aprender Blender não virou perda de tempo. Porque agora que você tem renderização em tempo real, campos de arquitetura, game design, apresentação de produtos, séries de TV, filmes, músicas, parece que tudo vai ser revolucionado por um único programa. Mas espera, isso não parece um déjà vu pra você? Porque é legal, a Unreal chegou apresentando algo inovador, não vamos mentir. Mas lembra ali em 2019 para 2020, com o lançamento do Blender 2.8? Que foi um momento que a indústria começou a ver que renderização em tempo real e melhora na quantidade de polígonos que poderiam ser apresentados na tela eram revolucionárias? Tipo, não parece que a gente tá vivendo a mesma coisa de novo? Porque assim, o Blender 2.8 revolucionou o mercado porque trouxe renderização em tempo real e melhora no desempenho de mostragem de polígonos na tela. E agora nós temos a Unreal Engine 5 trazendo renderização em tempo real e melhora na mostragem de polígonos. Tá tudo se repetindo de novo? Sim, é isso que acontece na tecnologia. Ela vai melhorando, vai se aprimorando. Mas aí vem a pergunta: será que a Unreal Engine 5 vai matar o Blender? Deixa eu te mostrar como essa pergunta faz sentido e como que a resposta para essa pergunta pode modificar completamente a forma como você vê o mercado. Eu não sei se você sabia, mas o Blender já morreu 3 vezes. A primeira morte do Blender aconteceu bem ali após o seu lançamento, porque assim, o Blender ele foi criado por um holandês chamado Tom Ransedahl, que fundou um estúdio de animação chamado Neo Geo. Esse estúdio tinha o mesmo nome do estúdio Neo Geo, que era um estúdio japonês que fazia jogos de luta como The King of Fighters e Art of Fighting, mas não era a mesma empresa, tá? No caso, essa empresa do Tom Ransedahl surgiu antes. Em 1998, Tom Ransedahl funda uma empresa chamada Not a Number, e essa empresa ela tinha sido criada com o objetivo de desenvolver e comercializar o Blender, tá? Tipo, originalmente era pro Blender ser pago. Tudo parecia lindo e maravilhoso, mas quando chegou em 2002 veio uma crise econômica lascada e os investidores que tinham colocado uma grana milionária no Blender perderam todo o seu dinheiro. E foi ali que o Blender morreu pela primeira vez. Era pro Blender ter ficado trancado na gaveta de um investidor falido que não estava nem um pouco satisfeito com o fato dele ter perdido milhões de dólares em investimento em um software que, bom, não deu retorno nenhum. E foi para salvar o programa que o Tom Ransedahl fundou a Blender Foundation e iniciou uma campanha chamada Free Blender. E nessa campanha, ele arrecadou 100 mil euros para pagar esse investidor, que era o atual dono do Blender, e comprar dele o direito de distribuir o Blender como se fosse um software de código aberto. E assim, o investidor já estava falido, ele estava indignado, e na época que ele fez? Ele aceitou, né, que era pouco dinheiro em relação ao que ele tinha investido, mas já era alguma coisa, pegou esse dinheiro e permitiu que o Blender fosse licenciado na modalidade GNU GPL, que é uma licença que faz com que o Blender possa ser distribuído, modificado e até revendido, mas qualquer coisa que for feita com Blender tem que ser disponibilizada em código aberto. E é graças a essa licença que o Blender nunca pode se tornar um software pago, que você pode até tentar vender, mas como você tem que disponibilizar o código-fonte, a pessoa que comprar pode distribuir de graça e você não pode fazer nada a respeito disso. Então, graças a isso que o Blender é de graça para sempre. Então assim, na primeira morte o Blender morreu, quase ficou enterrado numa gaveta e ressuscitou como um software de código aberto 100% gratuito. Nessa primeira ressurreição, o Blender cresceu muito, porque a comunidade abraçou o Blender e começou a polir as ferramentas dele. E foi nesse esforço colaborativo que o Blender foi crescendo até ele chegar na sua versão 2.8, que foi onde ele simplesmente revolucionou o mercado. E tudo isso graças a 3 palavrinhas que foram acrescentadas no Blender. Palavras essas que estão sendo usadas constantemente com o Unreal 5. Essas palavras são Real Time Rendering. Foram as mesmas palavras que colocaram o Blender numa posição de mudar completamente a história da indústria de computação gráfica. De 2018 para 2019, a galera da Blender Foundation começou a produzir o Eevee, um renderizador fotorrealista que funcionaria em tempo real. E na época não existia nada parecido no mercado.
A ideia de você ter um programa 3D onde você via em tempo real o resultado do seu trabalho estava explodindo a cabeça de todo mundo naquela época e fez todas as grandes empresas correrem atrás de ter essa coisa de 3D em tempo real nas suas viewports também, e todo mundo ficou desesperado. O Blender tinha inovado de uma forma completamente inimaginável e as grandes concorrentes não sabiam o que fazer. Tipo, o 3ds Max começou a correr atrás de fazer uma viewport em tempo real para competir também, mas assim, o estrago já estava feito. Depois de uns 2 anos de desenvolvimento, foi lançado o Blender 2.8, e ele veio com a interface de usuário completamente remodelada e o Eevee foi implementado, sendo o Eevee o renderizador em tempo real. Isso catapultou o Blender completamente para dentro da indústria, de uma forma que ninguém jamais tinha imaginado que seria possível. Porque assim, o Blender era o patinho feio do mundo da tecnologia, tá? E ele chegou chutando a porta da indústria e se estabelecendo como a ferramenta número 1 no mercado. Ferramenta perfeita para iniciantes, a ferramenta ideal para quem queria evoluir as suas habilidades, modelar, esculpir, renderizar, pós-produzir e, mais importante, permanecer. O Blender se tornou a ferramenta escolhida por estúdios de pequeno e médio porte, e a gente viu migrações em massa de várias empresas que começaram a abandonar as suas licenças caríssimas de outros softwares e começaram a migrar para o Blender, em busca de reduzir os custos de produção e aumentar a qualidade dos seus trabalhos. A própria Ubisoft Animation Studios migrou completamente para o Blender ali em 2021. E fora isso, o Blender começou a ver uma injeção massiva de dinheiro, onde várias empresas começaram a contribuir anualmente com a Blender Foundation, jogando milhões de dólares no desenvolvimento do Blender. Dentre essas empresas estão a Epic Games, a AMD, a Meta, antiga Facebook, a Amazon Web Services, a Volkswagen, a Google, a Adobe, a Steam, dentre várias outras empresas gigantes no mercado, só para citar algumas, além de várias outras empresas e estúdios de menor porte e, bom, obviamente, centenas de doadores individuais. Com a alta adoção do mercado e milhões em dinheiro entrando na conta da Blender Foundation, não tinha como isso não acontecer. O Blender se tornou um software muito bem estabelecido no mercado. Até a Epic Games estava injetando dinheiro neles. Sim, a empresa que criou o Unreal. E essa foi a segunda morte do Blender. O Blender morreu no 2.79 e ele foi refeito, literalmente do zero, linha de código por linha de código, para renascer como o Blender 2.8. Uma ferramenta que finalmente podia se dizer que era padrão da indústria. Só que junto a isso surge a Unreal Engine 5. E assim, o trailer da Unreal Engine 5 mostrava algo numa escala inimaginável. Um realismo e uma qualidade gráfica absurda. As novas tecnologias de iluminação da Lumen, que geravam Ray Tracing em tempo real, simplesmente eram de fazer babá. Fora o tal do Nanite, que veio para conseguir processar bilhões, sim, bilhões com B, bilhões de polígonos na tela, permitindo um desempenho absurdo com modelos de altíssima qualidade. E assim, se você viu os trailers, você sabe, era deslumbrante. A galera da Epic Games investiu muito em tecnologia e demonstrou que estava oferecendo tudo que o Blender havia prometido oferecer alguns anos atrás, só que com uma dose absurda de esteroides que só uma empresa bilionária consegue colocar. Competição acirrada, várias outras empresas tentando alcançar o pódio junto, e o resultado não podia ser diferente. A galera do 3ds Max e do Maya também surgiram com suas viewports em tempo real e o mercado estava correndo atrás do prejuízo. E vários outros softwares começaram a perceber que aquela receita que o Blender tinha utilizado era uma receita de sucesso. Softwares novos começaram a surgir como D5 Render, Enscape, Twinmotion e até o antigo Lumion, nesses renderizadores para arquitetos, começaram a oferecer exatamente aquilo que o Blender oferecia: renderização em tempo real, preços mais acessíveis e uma interface de usuário muito mais amigável. Consegue ver o padrão aqui? Só que aquela, né? Hype nunca é eterno. E aos poucos, o hype do Blender foi começando a ficar menor. E no que diz respeito a disruptar a indústria com renderizações em tempo real, usabilidade incomparável, bom, tinha sido a grande novidade, mas obviamente o hype passa. E naturalmente, o interesse do mercado começou a mudar para outras coisas, principalmente quando surgiu os trailers da Unreal. O interesse do mercado começou a mudar de tutoriais de Blender para tutoriais de Unreal. E assim, pouco a pouco os interesses da galera começaram a divergir um pouco mais. E assim, a Blender Foundation não tá muito ligada em mercado, eles começaram a demonstrar mais interesse naquilo que era interesses do Blender. Por exemplo, desenvolver um sistema de modelagem procedural chamada Geometry Nodes. Um sistema que também está sendo revolucionário para o mercado, não me leva a mal, tá disruptando muita coisa sim. A grande questão é que não tá chegando nem perto do mesmo nível de hype que houve naquela época do lançamento do Eevee.
Além do mais, a atual empreitada da Blender Foundation tem a ver também com o Simulation Nodes, que é uma expansão do Geometry Nodes que permite criar efeitos de simulação extremamente complexos dentro do Blender com facilidade. O tipo de coisa que você só encontraria em programa de computador caríssimo utilizado na indústria do cinema. E agora, de graça, nas mãos de qualquer um que tiver 300 MB de espaço livre no HD ou no SSD. E bom, apesar dessas features incríveis, a Unreal tá aí, né? E o hype tem sido direcionado basicamente todo para Unreal 5. E isso faz com que muita gente se pergunte, será que não é hora de largar o Blender e migrar para Unreal? E é engraçado ver que ao responder isso, você percebe que a galera quebrou a cara feio ao fazer isso. Isso porque a Epic Games nunca quis matar o Blender. A Epic Games, na verdade, conseguiu a melhor parceria que eles podiam da maneira mais barata possível. Olha só. A galera da Epic Games, que é a criadora da Unreal Engine, investiu pesado no Blender. Eles colocaram milhões na Blender Foundation para que o Blender se desenvolvesse. Então, por que uma empresa que gostaria de abafar a outra iria investir milhões nela? A verdade é que a galera da Unreal sabia que, apesar da Unreal também ser gratuita, ela não tinha o mesmo poder e a mesma comunidade fervorosa que o Blender tinha. A Epic Games sabe que a Unreal é quase inútil sozinho. E é por isso que usar apenas a Unreal é praticamente impossível, porque você precisa de um software DCC, Digital Content Creator, ou criador de conteúdo digital, né, um programa para você criar os seus assets em 3D, para que esses assets sejam exportados para Unreal e então configurados e vendidos e distribuídos dentro da Epic Games Store. Essa foi a jogada da galera da Unreal. Ter uma plataforma como o Blender sólida que pudesse dar a fundação para que a Unreal e a Epic Games Stores recebessem mais assets para serem distribuídos e revendidos dentro da Epic Games Store, aonde a própria empresa Epic Games poderia arrancar um percentual das vendas dos assets produzidos dentro do Blender, mas configurados para Unreal. Foi uma jogada de marketing. Eles nunca quiseram matar o Blender. Então o que seria agora a terceira morte do Blender, na verdade nem aconteceu como morte, porque o que a gente encontra aqui foi uma parceria. Só que assim, o estrago já tá feito. Nesse processo, o Blender se tornou o software padrão da indústria. Usar o Blender antes era tipo assim, motivo de vergonha, sabe? Aquele software esquisito com aquele monte de atalho maluco que ninguém usava e ninguém decorava. Um programa que era basicamente um meme. Mas hoje em dia, usar o Blender se tornou essencial. O Blender se tornou uma porta de entrada para vários entusiastas, artistas, fotógrafos, arquitetos e muitos outros profissionais criativos que querem explorar as possibilidades do 3D, algo que antes era reservado a poucos eruditos isolados em plataformas como 3ds Max, Maya ou Cinema 4D. O Blender democratizou completamente o acesso ao conhecimento do 3D e aos efeitos especiais. E hoje em dia, qualquer um pode entrar na internet, ver uns tutoriais e aprender a usar o Blender. E com esses conhecimentos do Blender, você transfere esses conhecimentos para plataformas como Unreal. Se você aprender a usar os nodes de materiais do Blender, você aprende imediatamente a transferir esse conhecimento para os nodes de material da Unreal, porque é quase a mesma coisa. Os mesmos conceitos, os workflows, as técnicas de scattering, de otimizações em 3D, tudo que você aprende no Blender, você consegue levar para Unreal e consegue criar algo que antigamente só grandes empresas conseguiriam criar com orçamentos milionários. Só pra você ver um caso real, esse cara aqui do canal Filmcore conseguiu reproduzir uma cena do filme Avatar dentro do Blender e renderizou o resultado final com o Unreal 5. Ah, e detalhe, ele não renderizou em tempo real, ele botou o Path Tracer para rodar e deixou a renderização correr, então ele ainda esperou para a renderização finalizar, tá? Então no momento que nós estamos agora, o Blender está morrendo? A verdade é que não. O Blender está se transformando naquilo que ele tem que ser. Na real, a Epic Games não pagou milhões de dólares pro Blender morrer. Eles querem que o Blender seja sólido, seja eficaz, que ele seja o que ele se tornou, um novo padrão da indústria. A Epic Games precisa disso. A Epic Games precisa de profissionais capacitados utilizando o Blender, exportando essas criações para a Unreal Engine. E assim, se hoje em dia você quer ser um artista 3D profissional, o mínimo que você tem que saber é o Blender. Saber Unreal ou qualquer outro renderizador vai ajudar muito, mas saber o Blender vai abrir as portas e vai te dar o início de tudo. O Blender não morreu e o Blender não pode morrer. Tem muita empresa grande apoiada nele. Na verdade, o Blender tá se transformando, ressuscitando pela terceira vez. E dessa vez ele tá ressuscitando como algo que ninguém imaginou. De novo. E assim, hoje em dia todo mundo admite, o Blender já foi aquele programa meio esquisito jogado nas quinas da internet. Mas hoje ele é um novo padrão na indústria.
Aprender o Blender abre muitas portas profissionais. Abre as portas para você conseguir utilizar o Unreal 5 com facilidade, abre as portas de estúdios para o caso de você ser contratado, abre as portas da criação, da imaginação, do aumento da qualidade do seu trabalho. O Blender abre um mar de possibilidades para as pessoas. E aqui embaixo desse vídeo, no link da descrição, eu tô deixando para você a minha playlist completa para você aprender a utilizar o Blender gratuitamente. E abaixo desse link eu tenho outra coisa para você. Se você quer aprender como que eu ganhei mais de 30 mil reais utilizando só o Blender, clica nesse link para você ver como que eu utilizei o método Artista Pro para divulgar o meu trabalho na internet e me tornar um artista 3D profissional e bem pago. Clica nesse link para você ver os macetes para divulgar o seu trabalho na internet, ok? Ah, mas não esquece de uma coisa. Você é a única pessoa responsável pelo seu futuro. Então, aprende aquilo que você adora e executa aquilo que te inspira. O caminho do sucesso é sempre o mesmo. É superar os fracassos e empilhar os seus sucessos, um em cima do outro, e mostrar para todo mundo esses sucessos que você obteve. Foi assim que o Blender se tornou o padrão da indústria que ele é hoje. E é assim que você pode realizar todos os seus sonhos e trabalhar com aquilo que você ama. Porque se você não desistir, seu futuro é excelência. Ah, e se gostou? Bom, se inscreve.